Sejam bem-vindos para a gente falar sobre essa derrota do Vasco para o Mirassol, 2-1, gol contra de Carlos Cuesta, Eduardo fez o segundo para o Mirassol e o Felipe Coutinho abriu o placar para fazer o único gol do Vasco na partida de hoje no Estádio Maior, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e que parece que a gente só continuou o Campeonato Brasileiro de 2025. Além de perder, que obviamente é a pior coisa, jogar mal é o que aterroriza. E o Vasco hoje jogou muito mal. Não que o jogo tenha sido um espetáculo técnico, até pela parte do Mirassol. Muito pelo contrário. Para ser muito sincero, dos jogos que eu vi desse Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma, os piores. Entre Vasco e Mirassol, Mirassol e Vasco, nesse estádio Maior, tecnicamente duas equipes muito abaixo do esperado. Mas a gente está falando de um Vasco que tem um investimento maior do que o Mirassol, que perdeu jogadores praticamente nenhum, perdeu apenas o Ryan, essa que é a grande verdade do time titular, mas não é apenas o Ryan, uma grande perda, enquanto o Mirassol fez uma reformulação quase que completa do seu elenco, com vários jogadores novos no time titular, e mesmo assim a equipe do Rafael Guanais se mostrou melhor taticamente do que a equipe do Fernando Diniz. E quando eu digo isso, ela se mostrou melhor também aproveitar os erros do adversário. Porque o Vasco, e a grande verdade é que isso acontece já há muito tempo, continua se sabotando dentro do Campeonato Brasileiro. Continua se sabotando pelos erros individuais, continua se sabotando dentro das próprias partidas onde o time não tem regularidade. E hoje a gente viu uma apresentação insossa, nível técnico e de repertório muito baixo da equipe de Fernando Diniz. E quando eu digo isso, é responsabilidade dos atletas. Aqui na minha live eu sempre falo isso, não é só técnico que é o problema é também dos atletas. A gente tem uma mania feia de jogar a responsabilidade só para cima do técnico. Só que ao mesmo tempo, hoje principalmente, é uma responsabilidade dividida. O time do Fernando Diniz não conseguiu fazer absolutamente nada do que era para ser feito dentro da partida, e quando eu digo isso tem muito a ver com a própria proposta que ele colocou em campo. Como é que uma equipe que joga sem centroavante só tem um repertório de tocar a bola até a lateral do campo e ficar fazendo cruzamentos na área como se de alguma forma ocorresse um golpe de sorte, como aconteceu no próprio cruzamento do Pumita. Nem gosto de falar que é sorte, porque foi uma boa cabeçada do Felipe Coutinho, um cruzamento do Pumita também, mas no final das contas essa foi a única jogada do Vasco. O Verratti já foi embora, o Ryan já foi embora, o time jogou hoje sem centroavante e o Vasco continua com o seu repertório pífio no momento final do campo, no momento que você faz uma formação com jogadores mais associativos, e o que a gente viu hoje foi uma pobreza de ideias na equipe do Fernando Diniz. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre a parte defensiva, sobre os erros individuais, como o Carlos Cuesta, que fez um gol contra de joelho, como o Lucas Piton, que mais uma vez, 3 jogos dentro dessa temporada, que não tem nem 10, o Lucas Piton falha mais uma vez com a camisa do Vasco. E vamos falar sobre tudo o que eu encaro daqui para frente, novamente para a gente analisar não só o jogo de hoje, mas também o que o Vasco vai ter aí nesse Campeonato Brasileiro. O que posso dizer para vocês é que a primeira rodada terminou como a 38ª. Cansativa, com o Vasco jogando muito mal e não conseguindo em nenhum momento dar algum tipo de alegria ao seu torcedor. Olhando a Copa do Brasil, a gente parece que tinha um time à parte. Olhando para o Campeonato Brasileiro, o Vasco de Fernando Diniz só continuou a tragédia que ocorreu no final da reta do ano passado, tá bom? Então, vai deixando o seu like, vai ativando as notificações, se inscreva aqui no canal do Pedrosa. Eu vou esperar a coletiva do técnico Fernando Diniz a gente poder ouvir aqui. Caso o Vasco não disponibilize, a gente vai assistir em outro momento, já que eu não assisto coletiva em outros canais, apenas na Vasco TV que disponibiliza essa coletiva, tá bom? Vou beber uma água, refrescar a cabeça, pensar um pouquinho e trocar essa ideia com vocês. Vamos lá. Primeiramente, sejam bem-vindos. E como eu sempre falo, deixe seu like, se inscreva. Vamos analisar essa partida de acordo com a escalação e em ordem cronológica com o que aconteceu com o Vasco. Deixa eu aumentar o ventilador aqui. Pronto. No jogo de hoje, o Vasco entrou em campo com o Léo Jardim, Puma Rodrigues, porque o Paulo Henrique está ainda com problemas físicos e deve voltar na próxima partida, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton. No meio, Barros, Thiago Mendes. Um pouco mais à frente, sem a referência, sem o centroavante, você tem Felipe Coutinho, Rojas, Andrés Gomes e também o Nuno Moreira. Como que essa equipe se desenhou, principalmente nos 15 primeiros minutos? A gente viu um Vasco, por incrível que pareça, tendo uma possibilidade de marcar pressão, de conseguir subir suas linhas, de conseguir também fazer as caçadas individuais, com o Barros e o Thiago Mendes acompanhando a linha de 4 inicial,
bem feita. Quando você tem jogadores com uma característica um pouco mais de velocidade, e nesse caso o Vasco deixou o Felipe Coutinho, que é um jogador mais lento, se fosse a referência do ataque, e colocou o Nuno Moreira na direita, o Rojas no meio, mais próximo do Felipe Coutinho, e colocou o Carlos Andrés Gomes na esquerda. Em muitos momentos, o Vasco hoje, inclusive, encaixou uma pressão no Mirassol, uma marcação sem a bola no Mirassol, no 4-3-3. Coisa que é bem diferente do que o Vasco vinha fazendo e fez durante toda a temporada. Alternou nos primeiros 20 minutos entre o 4-3-3 e também o 4-4-2. No 4-3-3, o Rojas, o Coutinho e o Nuno subiam, e aí o Andrés Gomes fechava a terceira linha junto com o Thiago Mendes e o Barros, mais centralizados. E o Vasco da Gama conseguiu causar certas dificuldades para o Mirassol, que teve alguma dificuldade também na saída de bola. Inclusive teve uma chance perdida pelo próprio Andrés Gomes logo no início da partida, em que ele rouba essa bola do Mirassol e ele acaba talvez sendo um pouquinho fominha. Ele poderia ter tocado para o Coutinho. Em outros momentos também o Vasco pressionou o Mirassol, até mesmo no segundo tempo, quando o Vasco estava jogando de uma forma terrível, essa pressão surtiu efeito. E o que isso quer dizer? Como eu falei aqui na partida contra o Flamengo, o GB, o Nuno e o Coutinho juntos não conseguem fazer essa pressão. O Vasco ele só tem esse gatilho no mecanismo de defesa do Diniz, no repertório de defesa do Diniz, que ele mais consegue fazer, porque os outros aspectos ele é muito falho, o que ele mais consegue fazer é essa pressão e a pressão pós-perda. É o que ele mais pede para o seu jogador. E aí justamente o Vasco sofre corriqueiramente quando essa pressão pós-perda ou a pressão inicial não encaixa. O Vasco conseguiu encaixar essa pressão nos primeiros minutos, tanto é que o jogo contra o Mirassol estava bem equilibrado. O Mirassol, para ser muito sincero, não fez tanta força hoje para vencer o Vasco da Gama. E é isso que me preocupa. Me preocupa muito. Quando você tem esses jogadores mais à frente e o Vasco consegue abrir o placar, naquele momento ali, o jogo estava bem equilibrado, assim. Você não tinha uma equipe muito superior à outra, as duas equipes tentando criar a oportunidade. Repito, o Vasco conseguindo encaixar essa marcação, e foi no encaixe de marcação que o Pumita Rodrigues rouba a bola pela ponta direita, inicia a jogada, depois ele se enrola ali um pouco, se eu não me engano, com o Rojas, mas mesmo assim ele consegue fazer o cruzamento, e o Felipe Coutinho, mesmo não sendo centroavante, mesmo não tendo altura, ele acerta uma cabeçada muito bem feita. E ele acabou também tomando uma cabeçada, o que no momento me preocupou bastante. Eu, sinceramente, teria tirado o Felipe Coutinho dentro da partida. Depois que ele tomou a cabeçada, ele voltou numa rotação abaixo. Eu não sei se foi uma impressão só minha, mas vocês podem falar isso também. E voltou, de fato, numa rotação abaixo do que ele estava fazendo, do que ele estava desempenhando. E o Vasco também voltou numa rotação abaixo, porque ele era um cara que estava tentando ligar ali esses três jogadores de frente: o Andrés Gomes, o Rojas e também o Nuno Moreira. Depois que o Vasco faz o gol, o Mirassol já começa a ensaiar a pressão para poder fazer o gol de empate. E aí é onde acontece também aquela velha conversa e aquela cena que a gente viu do Fernando Diniz dando esporro no Nuno Moreira. Eu vou ser muito sincero, cara. Eu acho que ele precisa passar dos limites dessa maneira? Não. Eu acho que ele exagerou ali naquele momento com o Nuno. Eu acho que o Nuno também não mereceu esporro? Eu acho que o Nuno mereceu. É exatamente isso. O Diniz falou assim: Nuno, você não fez nada. Aí o Nuno fala assim: eu não fiz nada. Aí o Diniz: exatamente, você tem que jogar, porra. Você tem que jogar. Coincidentemente ou não, nos dois momentos que o Nuno desceu depois desse esporro, o Vasco conseguiu sair jogando. Mas quando você constrói 1-0 na casa do Mirassol, que é um adversário que tinha e teve uma campanha maravilhosa dentro do Campeonato Brasileiro 2025. Um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro 2025 foi o Mirassol. Era um jogo difícil, cara. É um jogo difícil. Não dá pra tratar mais o Mirassol como se fosse baba. E o Vasco consegue abrir o placar num golpe ali de um cruzamento com o Pumita e com o Coutinho fazendo o gol de cabeça. Cara, é o tipo de jogo que você tem que começar a controlar. Você tem que começar a ter mais a posse de bola. E se você não tiver a posse de bola, continuar a pressão que estava sendo feita no início. Aí que entra o que mais me incomoda. Com todo respeito, o Vasco já estava errando desde o início da partida. O Pumita, que é um jogador que eu defendia a titularidade e que eu acho que está num momento melhor mesmo do que o Paulo Henrique, não tiro nada do que eu disse, tanto é que fez a assistência do gol. Ele já tinha entregado 2 bolas para o Mirassol. E o Mirassol não tinha aproveitado as oportunidades. Outros jogadores já tinham também começado a errar passe. O Robert errou um passe ali, o Costa estava errando um passe aqui. Em algum momento o Lucas Piton também estava falhando nessa saída de bola. E o Vasco começou a perder a mobilidade que estava tendo no primeiro tempo. E era justamente por isso que o Diniz deu o esporro que ele deu. Acho que ele passou dos limites, mas eu entendo o esporro, porque é o tipo de indignação que todo mundo estava tendo ali.
fez o gol e parou de jogar. Aí a gente entra novamente na seara, na questão que eu vou repetir aqui. O time do Vasco, no primeiro tempo, até o gol que o Vasco fez, estava fazendo um jogo equilibrado. Um começo minimamente bom. Depois que fez o gol, a equipe começou a baixar linhas. O Mirassol começou a pressionar um pouco mais, mas não o suficiente de você falar assim, porra, o Mirassol mereceu o gol de empate. Me desculpa, gente, o Mirassol não mereceu o gol de empate. O Mirassol não fez por onde para poder fazer o gol de empate. Sabe quem fez por onde para tomar o gol de empate? O Vasco da Gama. O Vasco da Gama, que está sempre facilitando a vida do seu adversário. Sua sangue para poder construir os seus resultados e entrega com uma facilidade imensa. Primeiro, no erro de passe do Robert Renan. Saiu errado, jogando, cometeu a falha. Vem o cruzamento e aí o Cuesta, de forma inexplicável, afasta com o joelho para dentro do próprio gol. Não há nada mais irritante para o torcedor que ver um cenário positivo de, porra, fizemos 1-0, o time tá jogando de forma equilibrada, decente, vamos manter o resultado, vamos pelo menos voltar para casa com um pontinho na bagagem. Não há nada mais frustrante pro torcedor e para qualquer analista, para qualquer treinador, para qualquer um que tá assistindo o jogo e ver o seu time fazer um gol contra. É muito frustrante. E novamente, eu vou falar muito sobre o repertório do Fernando Diniz. Eu já falei bastante, mas eu vou continuar falando.